Fala galera, seus corneteiros de plantão. Estamos começando mais um episódio do Resenha dos Cornetas. E hoje a gente vai inaugurar uma nova etapa aqui nesse terceiro episódio, trazendo um convidado super especial. Quem que vai conversar com a gente hoje, China? Opa, boa noite aí, corneteiros. Tudo bem? Hoje a gente vai trazer o André, meu amigo de longa data aí, trabalhou comigo 10 anos, corintiano fanático igual a gente aqui também, com muita história para contar, muita coisa para trocar ideia com a gente. Seja bem-vindo, André. Boa noite, corneteiros. É um prazer estar participando aí dessa resenha. E estamos aí para falar de Corinthians e contar bastante história aí, né? É isso aí, cara. Você vai ver que quando a gente começar a conversar, o Corinthians vai pegar e deixar toda essa conversa muito leve, Com todo certeza. esse contexto aqui você não vai mais perceber, porque vai parecer que a gente está na porta de estádio aqui. Boa. Cara, assim, eu sempre começo esse bate-papo fazendo uma pergunta que é foi a primeira pergunta que foi feita para mim no episódio que eu gravei e que eu divido com todo mundo. Quer dizer, quando começa essa sua relação com o futebol, em especial com o Corinthians? Bom, vamos lá. Quando eu era jovem, muito tempo atrás, eu não gostava de futebol. Até meus 11, 12 anos eu não gostava de futebol, não assistia, tal. Acompanhava, via meu pai torcendo, meu irmão não, porque também era mais novo, meus tios. Mas uma coisa que eu acho que eu conheci muitos amigos que têm um pouquinho parecido comigo essa história, que é ovelha negra. Eu acabei virando uma ovelha negra, porque... Família não era corintiana? Não. Meu pai palmeirense, irmão palmeirense, meus tios palmeirenses, tem tio santista, tem tio portuguesa, mas corintiano não tinha um lastro na família, até apareceu o André, né? E o que te fez? Então, eu costumo falar que tem duas coisas que eu acho que a convivência na periferia me fez gostar. Corinthians e o samba. Eu ia muito para a escola, eu não gostava de futebol, mas eu queria me enturmar com a galera. E o papo da maioria era Corinthians, vai Corinthians, Timão EO. Aquilo ali me cativou. E eu falei, pô, eu não tenho time nenhum, eu preciso me enturmar e eu tenho que gostar de futebol. Depois disso, eu acho que foi questão de meses, eu comecei a ler. Eu adorava Diário Popular da época, que meu pai comprava de manhã, eu não via a hora de chegar em casa da escola para ler o Diário Popular na parte de esporte. Qualquer coisa de esporte eu estava lendo. Era um jornal leve, né? Era um jornal leve, resumido, né? Era preto e branco. Manchetes pouco chamativas, né? Isso. Tipo, cortou a cabeça e entrou no cinema. Isso. Não. Mas esse eram notícias populares. Isso, pô. É verdade, Pelo eram amor de notícias Deus. populares. Não, o verdade. Diário Popular é outro tipo de edição, né? O Diário Popular Você vê o meu nível, né? O meu nível era notícias populares. Eu gostava desse também, mas isso foi depois que eu fiquei mais velho. Eu comecei pro centro, eu gostava de ler. Então vamos lá, né? Aí, depois disso eu comecei a gostar de futebol, tentar entender melhor as regras. E meu pai, a princípio, ele não gostou muito, mas assim, ele falou, ó, você virou corintiano, aliás, virou não, você passou a torcer pro Corinthians, vai até o fim. Bandeirinha é feio. Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, ok, estamos até hoje aí Corinthians, né? Mas vou falar assim, né? 93 que eu me identifico mais, que eu comecei a fazer tudo isso que eu falei. Mas foi um ano sofrido, 93. 93. Eu lembro até hoje, a final do Paulista, eu costumava ir mediano e final de ano na minha tia, que ela tinha um restaurante na Baixada Santista, lá na Praia Grande, na Vila Caiçara, né? Ia pra lá, meu irmão ia, meu pai ia. E na final, a gente assistiu meio que todo mundo junto lá, né? E os vizinhos eram anti-corintianos, né? Quem não é corintiano é anti. E imagina meu sofrimento. Eu acho que assim, eu estreiei chorando. Em poucos meses eu tava chorando que nem uma criança. A única que foi lá, foi minha mãe, falou, ó... Aí é assim, a conversa de quem não entende futebol, 22 homens correndo atrás da bola, para com isso, não vai chorar por causa disso. Não foi dessa vez, ano que vem ganha. Sempre, foi isso. A minha tia, esse monte de jogador feio, a minha tia foi pior ainda. Falei, beleza. Pô, aí veio o Rio São Paulo, né? Falei, agora vai, né? Porco com o time misto. Aí vai lá aquele filha da mãe do Edmundo e faz 2 gols. Pois é. Aí eu falei, pô,
Beleza. Você começou bem a sua jornada, né, corintiana, né? Então. E se agarra mais. Aí entra outra parte. Eu sempre eu gostei de pesquisar, de ler. Na época não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Mas assim, sempre passava algum jogo perdido em alguns canais. Tipo a Bandeirantes mostrava alguma coisa, reprise. E eu vi o reprise de 77 e me fascinou muito. Quando o Corinthians é campeão, acaba o jogo, tem aquela invasão de torcedores. E eu vi caras da minha idade, na época com 13 anos, com um pai, que devia ter os seus 40 anos, invadindo. E assim, eu entendo que aqueles caras também passaram por tudo isso e a torcida só aumentou. Aí pra mim foi um negócio assim que eu falei, eu tô no caminho certo, não vou mudar, eu tô feliz, e a maioria é corintiana, então... E assim, tipo, era mais difícil você ser bulinado, mesmo com as derrotas, como a maioria era corintiana, não tinha aquele... O bullying não era pesado, principalmente na periferia, né? Mas me diz uma coisa, você nasceu em que ano? 81. 81? 81. Bom, então aí 77 já tinha passado, você pega ali, vamos dizer, essa transformação acontece com você com quantos anos? Eu tinha uns 12 anos, 11 para 12 anos. Uns 12 anos, então 93. 93, aí eu vou te falar, eu não vi 90. A Copa de 90 eu tenho poucas lembranças, porque assim, eu lembro que o pessoal tava, a família assistindo, mas eu não tava entendendo o que. Eu vi aquele negócio verde e tal. Pra mim era, como a minha mãe falou, 22 os caras correndo atrás da bola. E eu tenho poucas lembranças. E do Corinthians 90 eu fui lá depois, atrás da história, pra poder ter isso pra mim também, né? E, pô, o 90 também foi sofrido. Que eu vi, depois eu vi os 2 jogos na íntegra e eu vi que foi muito sofrido também. A trajetória do Brasileirão 90 foi sofrida. Sim. Foram derrotas bizarras que tiveram no meio do caminho. A classificação pra gente ir pra aquele fase de mata-mata foi sofrida, foi no último jogo. Dependeu dos outros. Dependeu dos outros, torcendo no vestiário pro outro time pegar e não ganhar pra gente poder entrar. Pois é, né? E aí teve o jogo, eu acho que foi o Atlético Mineiro, né? Nas quartas, sofrido. O Bahia, né? Bahia. Sofrido. E contra o São Paulo, sofrido também. Só que com o São Paulo veio aquela coisa de sina, né? O Corinthians ganhou os 2 jogos, sofrido, mas ganhou. Os outros, o Corinthians perdeu um e ganhou o outro, empatou. Ganhou e empatou. Então. E assim, foi sofrido. E sempre decidindo fora de casa, porque a gente não tinha vantagem. Foi Eles o pior tendo vantagem do classificado, empate, né? Foi o pior classificado, não tinha nem como. Então foi uma coisa que eu resgatei também e falei, pô, sofrimento, faz parte. Aí veio 94, outra cacetada. Aí eu tava na minha avó assistindo esse jogo e meus tios, vizinho que tava lá na minha avó, me bulinaram de novo, né? Que foi 3-1 no primeiro jogo. Isso. E depois 1-1 no segundo, né? Falei, pô, caramba, né? Você não pensou, sou eu o problema? Então. Eu comecei, tá dando tudo errado? Então, né? Eu falei, poxa, caramba, eu comecei agora, será que eu vou pegar aquela fase sem título que a gente pegou lá no passado? Mas aí beleza, né? Uma coisa que me marcou foi um negócio que eu acho que até tem uma coisa aí da temática que a gente estava discutindo, que superstição. Eu criei uma superstição na época que se eu visse o jogo sozinho ou com quem fosse corintiano, não dava mais sorte. Então o jogo, quando tinha jogo do Corinthians e era televisionado na época, eu não ia na minha avó no domingo. E aí eu comecei a ficar preguiçoso e deixei de muitas vezes. Aí eu falei, poxa vida, não tá certo isso aí também, né? Eu tenho que dosar melhor isso. Aí eu tentei fazer um meio termo ali, né? Eu saia mais cedo, ia ver o jogo na minha casa, porque eu não queria ser bulinado de novo. Eu ficava puto. Mas é que daí você já viu que você já tinha sido contagiado pelo corintianismo, porque isso já passava a incomodar, né? Quer dizer, você já percebia, a derrota já incomodava, quer dizer, já tinha a tiração de sarro e tudo isso te deixava puto. Porque, assim, você perdeu uma... Cara, sério mesmo, assim, eu acho que de 90, você pega 91, 92, 93, 94... Só cacetada. Cara, acho que foram os piores 4 anos que eu vi. Com certeza. Porque era só paulada do São Paulo. Sim. E só paulada o Palmeiras em 91, 92 até que a gente ainda mas 93 começou aquele negócio. O Zé Aparecido jogou... Cara,
Ele pegou. A mandinga dele ali naquele jogo final, ela perdurou por até 94, cara. Porque perdia, quer dizer, só foi sair a zica lá para 95. Isso. Mas perdia pro São Paulo também. Isso era triste, cara. É demais. E assim, por incrível que pareça, né? Durante essa trajetória toda do corintianismo, eu tenho mais rixa com São Paulino do que com palmeirense. Porque São Paulino sempre apela trimundial, bimundial, Libertadores. Os caras sempre jogam na cara alguma coisa dessa, assim, né? O palmeirense já não. O palmeirense já tem aquela coisa mais histórica, já é tradicional. Eu já tô acostumado que eu cresci na família de palmeirenses, né? Então, eu já me acostumei mais a lidar com eles. Agora, o São Paulino é uma coisa irritante. Irritante. E como que era esse negócio na sua casa aí? Beleza, família palmeirense, mas até hoje tem essa tiração de sarro? Tem? Como que é o convívio ali? O meu pai é um cara que sempre me respeitou, a minha opinião. E eu achei isso legal. Mas ele tira a casquinha e eu tiro a dele também. Mas sempre foi mais saudável. O meu irmão não é fanático. Meu irmão, ele como eu posso dizer, ele não é, ele assiste, ele fez o filho dele virar, ele trabalhou pro filhinho dele virar, ele não deixou a gente trabalhar antes, né? Mas é só isso, ele não acompanha muito. O meu pai já acompanhava, só que meu pai acho que já estava tirando o pé do acelerador na época que a gente estava crescendo. Meu pai, eu acho que já foi lá no passado, foi mais fanático também. Então não teve nenhum problema. Agora meus tios enchem o saco. Eu tenho um tio que é palmeirense, estilo italianão, pelo amor de Deus. Tristeza. Cara, e aí, esse jogo de 93, o jogo contra o Palmeiras, esse é o jogo que você tem como referência? Porque todo mundo acha que a gente sempre tem um jogo que fala que é o da vida, né? Assim, você fala, cara, esse jogo eu vou carregar ele comigo. China já falou no episódio dele do jogo com o Boca. Eu tenho um Corinthians e Palmeiras lá na arena que o Jô faz o gol no último minuto, que eu acho, puta, cara, pra mim é um jogo que eu não vou esquecer. Tem o 77, tem todos esses que, cara, são fantásticos, né? Mas qual que é o jogo que você fala assim, cara, esse jogo eu vou carregar assim, que esse jogo ficou. Esse jogo não vou esquecer nunca. Do lado bom ou do lado ruim? O que for aquele que você coloca como o jogo da vida, cara. Não, acho que o jogo da vida, na minha opinião, o que eu gostei que eu acho que mudou, foi um divisor de águas na história do Corinthians, foi aquele Corinthians e Vasco, na Libertadores. Aquele jogo foi especial porque ele teve tudo pra dar ruim. Difícil, né? Aquele jogo, eu tava vendo há uns tempos atrás o Libertados, eles dão uma ênfase muito grande para esse jogo e eu faria o mesmo se eu fosse o diretor. Libertados do filme, né? Libertados do filme. Sim. O Tite expulso. Aquele lance do Diego Souza. Do Diego Souza, que o Cássio, que demorou 7 segundos, mas parecia uma eternidade pra gente. Eu passei mal nesse jogo. Eu fiquei apoiado na Marquise lá depois. Né? Não tem como. Não tem como. Tá pintando aí. Pois é. Não, a expulsão do Tite, ele foi pra torcida. Aquilo ali, eu nunca vi treinador nenhum ser expulso e ir pra galera. Ele deu a cara a tapa ali. Fez substituição. Lá da torcida, fez substituição. E o Edu tava do lado dele gritando. Os dois estavam tentando gritar pra chegar no banco, o áudio, né? E é impossível. Impossível. E aí o gol do Paulinho, que, pelo amor de Deus, foi pra lavar a alma. Ele comemorou desabafando. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta, a página virou. A página virou. Aquela sina desgraçada do Corinthians ser eliminado por qualquer bobagem. Foi. Agora venha quem vier. Venha quem vier. Porque o time era bom, o time era bem treinado, defesa redondinha. O time, ele era... ele sabia a hora certa de atacar e fazer o gol. Agora, esse jogo do Vasco, assim, teve aquela dose de desespero, de sofrimento. De drama, né? De drama. E no final foi fiel. E nós fomos recompensados por esse gol do Paulinho, antológico. Não, e eu diria que esse jogo, os dois jogos contra o Vasco, foram os mais difíceis que a gente teve na Libertadores. Com certeza. O primeiro jogo foi... Porque foi muito complicado. Foi muito complicado passar por eles. Eles estavam fechadinhos também. Eles tinham um time bom. Eles disputaram pau 2011 com a gente. Exatamente. Eles assim, e o Atlético Mineiro. Eles tinham um time acertadinho, viu? Muito bom time. Eu lembro também do... que mais?
Bom, desse jogo aí eu acho que o Diego, aquele lance do Diego Souza foi o lance que falou aí, agora Libertadores. Agora, cara, lógico que é marcante a defesa do Cássio, mas do Diego Souza tudo. Mas pra isso eu ainda vou ter um quadro, cara. Um quadro, eu vou mandar pintar o muro muro da muralha. casa, assim. Que é, cara, a imagem do Paulinho no alambrado. Tem no Libertados. Espetacular. Do Paulinho abraçando o torcedor que subiu também no alambrado. Ali, cara, é uma... Acho que pro corintiano isso tem um peso ainda maior. Quer dizer, que é quando o time tem uma comunhão com a torcida, né? Ali juntou time e torcida. Eu falei, porra, cara, vai dar. Não é possível, vai dar. Eu senti isso também. Eu falei, pô, tiramos um peso das costas, porque o jogo foi difícil, foi sofrido. O primeiro jogo parecia um pasto São Januário, pesado gramado, choveu, joguinho feio, sem muitas opções. Aquele 0x0 bem... Tipo assim, assina o resultado, é 0x0. Assinava, era isso. Veio para São Paulo e mais dose de drama, né? E mesmo depois do gol, né? Depois do gol que a gente fez o gol, eles tiveram uma chance no escanteio. Exato. Eu não sei como não saiu o gol ali. Foi Deus que... Ali, e o empate era deles, né? Empate deles. Empate era deles. E se a gente toma 1x0, tinha que virar o jogo. Exatamente. Não, cara, assim, eu não vou, né? Não vou querer homenagear o Gabriel aqui, que tá todo certo, mas teve esse jogo, assim, fantástico. Mas eu também, cara, no jogo com o Santos eu fiquei muito preocupado. Porque o jogo da Vila, beleza, a gente ganhou. Quando o Santos faz 1x0, veio todo aquele negócio de... Verdade. Pô, eu saí do Vasco tão confiante, cara. Não é possível que agora, porra, os caras vão fazer 1x0, vão conseguir levar esse troço pros pênaltis. Falei, vai chegar nos pênaltis, putz, você já sabe quando termina a pênalti. Com certeza. Eu falei, porra, não é possível. Mas aí, Danilão, com aquela tranquilidade, né, cara? É um gol pra... Era a cara do Danilo. Matou... Pôs ela no chão e pá, olhou, caixa. O cara era frio. É um jogador que foi primordial pra gente conquistar a Libertadores. Mas eu vou te falar, acho que o lance do Diego Souza são alguns segundos, né? Aquele tempo entre o gol do Santos e até o Danilo empatar... pô. Cara, eu fiquei muito... Eu vou te dizer que eu fiquei... Foi o período que talvez eu tenha ficado mais... Sabe, falando, putz, vai dar errado. Porque nem com o Boca eu consegui ter isso. Mas eu vou te falar o seguinte, contra o Santos, concordo, 1x0 assustou logo no início do jogo, o gol do Neymar. Só que eu pensei o seguinte, falei, pô, o time não se abateu, continuou batendo, continuou indo pra cima, não se afobou. O Santos não assustou mais depois disso. Então assim, eu falei, uma hora vai sair o gol. Golaço. Pô, você tá louco. Falam que foi sem querer, né? Ele falou, não foi sem querer. Eu posso... Ele falou, né? No filme ele fala, eu posso tentar 10 vezes acertar uma, mas eu sabia o que eu queria fazer. Sim. Golaço. Ele executou o goleiro. Não tinha o que fazer. Olha. E depois é expulso, né? Pois então. E foi uma expulsão tão besta, né? E o Neymar cavou a expulsão, né? Assim... Vamos dizer que dava pra passar, mas pra quem já tava, certo? Pô, ele tinha sido avisado, não dá motivo. Sim. Não dá motivo. Exatamente, aí, ó. A Danilão só dando uma cutucadinha, né? Merece, né? Merece. Menino merece. Coitadinho dele. Menino ele dele. merece. Eu lembro que ele apanhou do Christian bastante também. Do Christian e do Ralf. Mas não nesse jogo, né? Em outro jogo. Paulista. Mas então, cara, aí esse jogo do Vasco, então, você tava no estádio? Não. Então, esse é um outro assunto que eu não sei se eu posso falar agora ou não, mas é um... Toca aí, cara. É um assunto que eu... É um tema que eu fiquei muito chateado, porque dessa Libertadores, eu vi o jogo contra o Nacional no Pacaembu. O jogo nacional eu vi. Depois o restante, eu não consegui mais comprar ingresso, eu não tinha o fiel torcedor na época, que já existia, né? O fiel torcedor. Não consegui mais comprar ingresso nenhum, aí eu me reuni com mais 2 amigos, o Robinho e o Doni, né? E começamos a ver o jogo em São Caetano, num bar em São Caetano. E aí aquele bar virou um amuleto. Toda a parte de sofrimento era naquele bar. Aí eu falei, putz, eu não consegui ver, eu não vou conseguir ver a final. Esse amigo meu, o Doni, ele tentou fazer aquelas loucuras que a gente vê lá no Libertado, se esconder no banheiro, mas ele não conseguiu. Ele teve que sair. Aí ele voltou, vamos lá pro bar, né? Que tá dando sorte.
Putz, foi espetacular, né? Aquele jogo contra o Boca também foi um jogo que eu senti assim, tá com cara de título e tá bem controlado, não tomou susto, o time tava jogando bem. E o gol foi uma consequência, ele ia acontecer. E aconteceu da melhor maneira possível, né? Danilão com aquele toque magistral de É um costa. coice na bola. Ele é um coice, mas o cara é tão genial que pra mim ele queria fazer aquilo mesmo. Não, ele com certeza. Pô. Ele viu que tinha alguém atrás e deu o toque. E mandou bem. E aí o Sheik foi lá e executou, né? Golaço, putz. E uma outra coisa que eu tava vendo no Libertadores que me chocou bastante, aí voltando num tema triste, né? Que eles mostram muita narração de jogo, né? Tipo, da Fox, da ESPN não, desculpa, da Sport TV, da Globo, das rádios. E um dos jogos eu lembro que o Deva Pascovitch estava narrando. E ele, infelizmente, morreu num acidente da Chapecoense. E foi uma narração top também. Eu adorava ele narrando. Ele tinha um estilão de narrar diferente. Mas voltando. Não consegui. Que parte eu tava? Vou ter que cortar, desculpa. Do jogo do Vasco. Não, cara, aqui é diretão. Aqui não vai não. É direto, vai. Não, então eu tava falando do estádio, que eu não consegui ver o jogo. Que você não conseguiu ir pro jogo. Bom, aí eu vi no bar, o bar virou um amuleto pra gente. Todo jogo a gente sofreu lá, né? Inclusive o do Santos e do Vasco, né? E o da final, sem opção de ir pro estádio, vimos lá também. Eu lembro que quando tava pra acabar o jogo, eu saí, eu falei, agora é nosso, pô. Eu fui pra rua ali no bar gritando que nem louco, né? Agora é nosso, não tem mais como. Não tem mais como. E alguém lá dentro, calma. Eu falei, não, pô, 2-0, 45, 2-0, faltando 2 minutos eu tava desesperado. Pô, 45 já era, meu. Não, é nosso. Acabou a sina. Acabou a zica, né? Aquela zica. E mais um monte de palavrão impronunciável. Eu falei, puta, desabafei. Aí acabou o jogo, veio meu amigo andando de joelho no meio da rua com uma bandeira, chorando. Pô, é nóis. Eu falei, pô, aquele foi um momento sensacional. A gente desceu pra Goiás, a Goiás estava interditada e festa. Festa a noite inteira. Esticou. Fui trabalhar mais tarde aquele dia, já tinha combinado. E, pô, sensacional. Foi pra lavar a alma. Foi pra lavar a alma. E, cara, assim, e qual que é a tua... Você tem algum ídolo? Você é desses que de repente tem um cara... Todo time que marca, que nem... Pô, teve o time de 98, 99, meu ídolo é esse. O time de 2005 tem meu ídolo que era esse. Porque eu, por exemplo, assim, cara, não sou muito de ter ido, né? Eu gosto do Corinthians com qualquer um que tiver lá, desde que esteja jogando bem, se entregando e beleza, tá valendo. Sim, mas você tem um ídolo que você coloca? Pra não falar que eu não tenho ídolo, eu já falei, né? Tem o Sócrates que... Sim. Não, eu acho que da minha geração, quando eu comecei a acompanhar, um cara que veio logo depois e trouxe títulos, ajudou a mudar um pouco a história nossa, é o Marcelinho Carioca. Pô, eu adoro. 2-1. Não, deixa registrado isso. Não, então um detalhe, né? O extra-campo dele, eu tava cagando e andando. O Marcelinho dentro de campo, eu adorava a história da segunda pele, a entrega dele. Ele exagerava na dose às vezes, ele era expulso do nada, ou fazia alguma besteira. Errou aquele pênalti, mas ele tá perdoado. Foi triste, mas tá perdoado. Pra mim, o que menos pega é o pênalti com o Palmeiras. Porque ele bateu o pênalti sério. Ele era o cara, ele tinha que bater pênalti. Sim, com certeza. Então, se possível, ele tinha que ser um dos primeiros, não o último, né? Que certo. chegou uma carga emocional, né? Mas tudo bem, pra mim o pênalti contra o Palmeiras é o que menos pega. O que me pegava era, cara, as expulsões besta que ele tinha, porque as torcidas pegavam muito no nosso pé por causa dele. A gente defendia ele. Sim. Aí chegava no jogo, ele dava motivo, né, cara? Aí ele vinha lá, fazia alguma coisa. E quando ele foi pro Santos, ele meteu um segunda pele na camisa do Santos. Então, aí eu peguei e falei, vai tomar banho esse cara. Deslizes do marketing. Eu achei isso também. Eu achei que assim, aquela hipocrisia é necessária naquele momento. Exatamente. Mas eu acho que ele é o eterno corintiano. Eu tenho certeza que ele era flamenguista, ele jogou numa base do Flamengo e tal, mas pra mim ele... Assim, hoje eu sou corintiano, eu sou mais um louco no bando de louco. Mas como a gente pega e fala assim, né? Vai que o Marcelinho vem aqui um dia, senta onde você está sentando. Eu concordo que ele jogou muita bola. Ele jogou muita bola, cara. Pra caramba. O que esse cara fazia, quer dizer, o jeito que ele batia na bola.
Cara, é um cara único. De fato, ele naquele período. E que foi o período que eu acho que a gente teve o melhor time que eu vi nosso. Sim. A gente ganhar jogo porque a gente tinha o melhor time. Eu ia chegar aí. Pô, depois das vacas magras, né? Veio 95, aquela final marcante, né? Sensacional aquele gol do Elivelton na prorrogação, espetacular, lavou a alma, porque primeiro não, né? Porque a Copa do Brasil foi antes. A Copa do Brasil. Também espetacular. A Copa do Brasil eu chorei no quarto eu tava nervoso, mas eu chorei de felicidade no final. Fui pra escola estudar, porque foi na quarta e na quinta-feira, fui pra escola, todo mundo feliz, né? Porque todo mundo é corintiano, era quase todo mundo corintiano na sala de aula. Espetacular. Aí Paulistão, espetacular também, em cima do Palmeiras. Aí veio, aí começou a vir aquele time de 98. Aí veio aquele time que dava gosto de ver, né? Tá louco. Espetacular. E aí depois vem um segundo jogo que me marcou do lado negativo, mas me marcou muito porque podia ter sido diferente a história. A gente perdeu 2 vezes pro Porco seguidas, né? 98 e 99. A de 98... 99 e 2000. Não, 2000 foi o Mundial, né? Não, mas foi a Libertadores de 2000. Você tem razão. A Libertadores de 99 e de 2000. Isso. Então, a de 99... o Corinthians, eu acho que todo mundo aqui tem um consenso que o Corinthians não tinha tanto... O Palmeiras tinha mais time que o Corinthians. Desculpa, foi um palavrão. O Porco tinha mais time que o... A gente trata aqui como time das perdizes. O time das perdizes, time das exatamente. Ou sem Mundial. Ou sem Mundial, né? Tinha mais time que o Corinthians. E o Corinthians jogou de igual para igual o segundo jogo e podia ter matado o jogo, podia ter acabado com o jogo, podia ter feito 3-0, 4-0. E aquilo me deixou muito triste porque, de novo, voltei a ser bulinado em família. E era um jogo que, se tivesse ganho, eu acho que a gente podia ter uma história tão legal quanto o Porco teve. Sim. Que eu acho que aí vinha o River, né? Depois vinha o River e depois aquele time colombiano nefasto lá, né? Mas o River, eu acho que a história não ia ser igual às que a gente já conhece. Né? Acho que poderia ter... Porque o time do Corinthians era bom também. Só que o do Palmeiras era melhor em 99, agora 2000... Eu acho que em 99 era meio que igual. 2000 o time do Corinthians era melhor. Em 2000 não podia... 2000 ele era melhor. O gol do Galeano, aquilo ali... Até comentei da outra vez. Triste aquilo. Tomar um gol do Galeano no segundo pau, com o Adilson olhando a bola passar, e aí, cara, assim... Só jogar o corpo em cima do cara, né? Protege, só deixar o corpo cair não acontecia nada. Não tem ninguém, não tem ninguém, aparece o Galeano. E foi pros pênaltis de novo, né? Foi pros pênaltis de novo. Caramba, meu. E incrível, né, cara? Ninguém erra. Aí... Vai pro último, tendo todo mundo tendo acertado, tendo o Marcos e o Dida no gol, cara. 2 goleiros da acertaram seleção. as 9 cobranças, foi pra última cobrança. Era uma coisa que não se imaginaria, né? Era assim, né? Alguma coisa tava... O Marcelino pode acertar. Tinha que ser. Ele fala, inclusive no documentário, que eu maratonei aquele documentário que o Corinthians, que a Globo lançou sobre o Corinthians, né? Nesse final de semana assisti todos. E o Marcelinho fala desse pênalti, né? O que ele fala? A hora que ele ajeita para cobrar, ele olha pro Marcos, tá o preparador físico que ele falou que ia bater no meio. Ele só ia cavar. E tá o preparador físico de goleiro atrás falando pro Marcos, não pula, não pula, não pula. Aí ele, vou mudar, vou pro meu canto de conforto. Aí o Marcos foi lá e pegou. E pegou, né? Porque ele bateu bem. Bateu bem. O Marcos pegou, se esticou inteiro para. O Marcos estava iluminado, né? O Marcos estava iluminado. Você sabe que eu sou um cara que eu sou muito consciente, né, cara? Pra mim foi roubado. O Marcos se adiantou. Ele se adianta e ele se adianta muito. Tinha que mandar voltar e expulsar o Marcos. Põe o Sérgio. Certo, eu acho que tinha que... Não, já não tinha nem que bater. Expulsa o goleiro, dá o gol e acabou ali. Certo? O cara foi quase na linha do pênalti, cara. Se tivesse VAR, provavelmente o destino seria outro, né? Pode ser. Olhando esse time aqui, olha o time que a gente tem. Aí você chega ali, sempre tem um. Índio. Dando sequência no que o Fabiano falou pra você aí. O ídolo, o jogador mais importante. O Corinthians sempre teve o Perebinha. Um cabecinha de bagre. Pra você, quem foram os perebas que vocês viram? Que você viu? Pereba, meu... Eu vi bastante, hein? Aquele que te deu raiva, cara. Aquele que, assim... Não, teve um recente aí que veio numa compra casada. O tal do Ibson. Pelo amor de Deus. Ibson? O que esse cara veio fazer no Corinthians, meu? Triste. O que ele veio fazer? Voltando um pouco pra trás.
Cocito da vida. Cocito. Cocito, cara. Esse gostava de um tornozelo. Pô. A não gente dá, teve né, jogadores lendários nessa posição. É Cocito, Moradei, Perdigão, né? São Moradei, só os outra... caras... Moradei, meu Deus. Federico, hein? Hã? De Federico. De Federico, cara. De Federico, novo Messi. De Federico, pelo novo amor de Messi, Deus, velho. meu. Apresentado na despedida do Marcelinho. Foi. Ah, que é No meu isso? episódio eu faço uma menção a De Federico. Meu Deus. De onde veio esse... Que conto, meu? O Huracan, né? Foi lá, pagou uma fortuna por É ele. aqueles jogadores contratados por DVD, né? Ah, Não sei. para, né? Fizeram um compilado ali e falaram assim, agora coloca esse cara E lá. aí tem o Escudeiro também, né? Que é outro assassino. Né? O lateral, né? O lateral. O zagueiro que os caras metiam de lateral. Ah, o cara entrava já na súmula amarelo, meu. É. Pô. Bom, apesar Pelo que a amor de gente Deus. não pode falar que o nosso lateral atual, ele já entra amarelado, cara. É. Duas certezas que você tem, né? Verdade. Que vai ter o jogo e que o Fagner vai tomar um amarelo. Ou que ele vai pegar alguém com força, né? Ele vai levantar alguém. Mas antes eu tinha até, assim, eu acho que ele tá meio numa tiriça, cara. O Fagner, ele só vai... Ele tá muito dono de si ali do pedaço, então ele só apoia de vez em quando. Fica, tem hora que Ele tá acomodado, né? Precisa- Não tem sombra. precisa ter alguém que faça ali um... O reserva dele. Certo. E você sabe que, né? que o Vitor Pinóquio, cara, assim, Pinóquio. pra não falar que a gente... Eu falei no episódio do China que eu acho que ele não agregou nada tecnicamente, taticamente, sabe? Assim, o Corinthians ganhava jogo em casa e lá em fora era ridículo, cara. Não Concordo. acontecia nada. Eu concordo. Agora, se tinha o único mérito que ele teve nesse ano e que trouxe a torcida pro lado dele, é que ele começou a colocar o dedo nessas feridas. Ah, sim. Na ferida do Roger Guedes, que não volta, Exato. que não marca, que não participa. Na ferida do Fagner, só indo na boa, fazendo um joguinho como se fosse um treino. Pô, cara, isso foi a única coisa que talvez tenha dado esse encanto pro Vitor Pinóquio no Corinthians. Foi isso. Ele Porque mexeu- tecnicamente, cara... Ele mexeu nos caras que estavam acomodadíssimos, né? Porque não tava agregando mais porcaria nenhuma pro time. Ele pôs o dedo na ferida. Tanto que os caras estão felizes aí atualmente, né? Ah, agora o clima tá mais leve. É. Aí é fácil, né? Pinga na conta, fico ali. É. Ah. Mas Dois nomes mais novos aí, Luan e Léo Natel. Luan e Léo Natel. Cara, Pelo amor de o Luan, assim, ele tem que entrar numa categoria fora, assim, que nem é o Pelé, né? Assim, os caras falam, não, quando vai eleger, você não elege o Pelé porque o Pelé é de outro planeta. O Luan também é de outro planeta, cara. sim. Só que é é inacreditável É de que esse Plutão, cara, né? cara, pelo amor de Deus. E ninguém quer. Ninguém quer o Luan. Ninguém, porque não dá. Nem a gente pagando o salário. Que nem a gente pagava 90% do salário no Santos. O Santos pagava 100 mil só. Sim. E a gente pagava o resto. E o Santos não quis ficar com ele. É uma tiriça, ninguém quer. Ninguém nem de graça. Inacreditável. Ele tá num nível pior do que o Lucas Lima. Tá Porque pior. o Lucas Lima, o Palmeiras também foi pra lá, pra cá, tentou se livrar. Os porcos, né? O rival das perdizes. E eles comemoraram, tinha torcedor comemorando que acabou o contrato do Lucas Lima. O nosso ainda tem até o ano que vem do Luan. Cara, até 2024, Como cara. pode, né? 24. Como pode? Jesus. É muito cara. longo. Meu Deus do céu. É E muito tem bom. gente com opinião de falar assim, não, já que ele tá lá, coloca pra jogar. Coloca pra jogar com São Bento, coloca pra jogar com o Mirassol, Sim, coloca aquele jogo sim, 11 da manhã, sim. que é o solzão, bota pra jogar. Sim, mostra Deixa jogo lá. aí. Mostra jogo. Fica lá, ele é funcionário, põe pra jogar. Isso porque o cara é corintiano de infância, né? Pois é. Imagina se ele fosse São Paulino, se ele fosse palmeirense, o que ele não ia fazer, né? Mas sei lá se é corintiano mesmo, viu, cara? Tá Sei lá, eu acho que ele é dinheiro futebol clube. Agora outra, você lembrou de contratos longos, você lembra do Otacílio Neto? Tacílio Neto, Contrato atacante. de 5 anos. É o Corinthians Otacílio, gostava dessas coisas. Perambulou o Brasil. Agora, a gente tem uns caras também que são meio caneludo, mas, cara, que a identificação faz o cara conseguir, né? Assim, o Romero. Sim, o Romero, Certo. ele agregava algo pro... Assim, cara, eu nunca fui fã do Romero, mas a dedicação dele fez com que ele Sim. fizesse muito jogo bom, Sim. certo? Ele foi muito útil por muitos momentos. Não sei se foi uma boa trazer de volta, mas assim, é um cara que com a identificação ele consegue se superar, né? Diferente do Luan, Sim. que é um Luan, cara que você vê até talento, mas que, caso perdido. Agora o Romero... Outro caso, outro cara mais ou menos igual ao Romero que jogou com a gente lá em 2007. Herrera.
Herrera? Herrera. 2008. Foi rifado. 2008. Caneludo, entre aspas, não era um craque da posição. Mas, cara, se matava, não tinha bola perdida pro Se cara. livrou dele, não né? nada. O Corinthians Sim. se livrou dele Sim. quando subiu. Sim. É. Naquela época, 2007 também, você tá louco. Grandes momentos de Romero. Pô, Romero Foquinha. aquele gol que ele fez contra o Palmeiras, que ele faz a selfie. Da selfie? Aquilo lá foi espetacular, né? É. O da Foquinha foi uma humilhação. Agora, deixa eu te perguntar uma Fala coisa, aí. cara. Guerreiro, Guerreiro. o que você acha, o que você pensa em relação a Paulo Guerreiro? Num contexto parecido, só que assim, é óbvio, né? O Marcelinho tinha uma idolatria e ele falou que vestiu o manto sagrado lá no Santos. Ele foi o hipócrita de ocasião. Acho que o Guerreiro fez a mesma coisa. No Brasil eu só jogo no Corinthians e vai pro Flamengo. Assim, eu acho que ele foi onde pagava mais. E o Corinthians na época tava com um problema para pagar o salário dele, né? Não teve o que fazer. Mas ele não, Até de hoje fato. tá com problema. Não, E naquela época era dolarizado Pô, o salário espetacular. dele. Esse jogo é outro jogo espetacular, meu. Esse é um... Espetáculo. Time reserva, meu. O Romero meteu 2 aí, ó. De fato, ele não jogou em mais nenhum time do Brasil. Bola ele não jogou, o Guerreiro. É. Ele foi para outros times, mas ele não jogou. Então, ele cumpriu a promessa. Tá no Cumpriu a Havaí promessa. agora, eu acho. Tá Tá no Havaí, mas continua sem jogar bola. Exatamente. Ele jogou só no Corinthians. E jogou muito. Jogou muito. Eu jogou gostava dele como centroavantaço. Eu não consigo ter raiva do Guerreiro. Não, eu também não tenho. Eu não Eu tenho não raiva tenho dele. raiva Não dele. tenho. Não. Eu fiquei com raiva no momento, mas depois você para, você entende todo o contexto. Não. Diferente de algumas negociações que a gente teve lá com outros jogadores, ali do Guerreiro, o Andrés falou: não vou pagar o que você quer, porque ele tava pedindo muito. É E ele isso. se achou no direito de pedir muito, falou: então tá bom, então É eu isso. quero, eu vou para outro clube que É capitalismo. me pague né? melhor, e Mercado. beleza. Foi. Foi. E tinha um time Tinha querendo um time, pagar. querendo pagar, então, sim. Sim, e não jogou nada no Flamengo. Exatamente. Os caras têm raiva dele lá. Então, mas assim, né? Mas eu acho que ele foi um cara muito importante que, dentro de todas essas homenagens que fazem, tudo isso aí, cara, não pode deixar, por exemplo, que nem agora no próprio documentário, apesar de falar muito pouco do Mundial, cara, o Guerreiro tem que ter um capítulo. Ele jogou com o joelho ferrado. Sim, Tava com o joelho ferrado no jogo final. O cara foi pro jogo, meteu o gol. E, sei lá, eu acho que ele tem que estar na história. O problema é que a maneira como ele saiu, eu acho que deixou muita gente, muito torcedor indignado, e aí acaba tendo esse negócio. Você não vai trazer esse cara aqui que ele não merece uma homenagem. Mas, na minha opinião, ok, não tem problema nenhum. Cara, mas a gente Gostava dele pra caramba. A gente vê o Paulo Nunes no Corinthians. Assim, essa é a pior contratação da história pra mim. Paulo Esse cara Nunes, jamais tinha que ter colocado a camisa do Corinthians. Eu lembro que a gente foi assistir o jogo lá na Corinthians e Portuguesa Santista, lá no estádio da Portuguesa Santista. Nossa. Eurico Mursa. Paulo Nunes jogando, cara, e a gente no Alambrado. A gente assistiu esse jogo do Alambrado. Eu xinguei muito ele. Tem que xingar. Xinguei muito ele. Xingou por mim, ele xingou não- pela toda a nação, porque esse cara não era pra... Mas vou fazer que ele me surpreende, que ele virou um bom comentarista. Eu acho ele um bom comentarista. Sim. Como comentarista ele manda bem. Ó. Isso aí não... Esse jogo também é épico, hein? Esse jogo, esse daí você lembra, né, Gabriel? Não. Não, né? Esse Era também. muito pequeno. Mas Olha o cara Paulo Nunes assustado com a habilidade do loirinho do parque. Eram dois... E olha quem que é. Então. O Rincon e o Paulo Nunes. E o Paulo Nunes. O Paulo Nunes com a camisa do Corinthians e o Rincon do Santos. Mas, por exemplo, o Paulo Nunes eu coloco muito na mesma pegada do Paulo Nunes. O Rincon, eu coloco ele mesmo na mesma pegada do Guerreiro. Que o Rincon também. Ele joga, ele também sai do clube por causa de um contrato melhor. E depois de alguns anos já, fim de carreira e tal, ele volta. Veja, não estou falando que tem que voltar, volta Guerreiro, né? Nada disso. Mas, cara, não pode deixar Tem espaço, nos né? filmes de dar um capítulo para esse cara, porque esse cara foi monstro. Como o Rincon também foi Sim, monstro. pra né? caramba. O Rincon jogou muita bola, pô. De vez em quando eu acho que foi um castigo que a gente deu pro Rincon. Assim, não, Vai pra lá. vai pra lá. Foi o Luxemburgo que levou ele, né? Na época pro Santos, não foi? Acho que não, porque o técnico do Corinthians nesse jogo, acho que era o... Quem que era? Não, acho que o técnico era o Luxemburgo nosso e o Geninho no Santos, acho.
Ah, tá. É que o Marcelo, eu não lembro, o presidente era Marcelo, o presidente do Santos na época tinha dinheiro. É. E aí ele saiu comprando, foi pro mercado, mas não deu certo, acabou não dando certo esses caras aí no Santos. Pô, você falou do Paulo Nunes, é um cara que jamais deveria vestir a camisa do Corinthians, e outro que eu achava que não deveria vestir, quando chegou no Corinthians eu fiquei indignado, mas em campo ele mostrou brilho e jogou muito, e não sei porque ele saiu, o Edmundo. Edmundo, né? O Edmundo em 96 jogou no Corinthians. E ele fala, cara, eu já vi algumas entrevistas do Edmundo, que ele fala que ele foi assim, que ele não teve problema nenhum no Corinthians. Que ele não teve problema com torcida, não teve problema com dirigente. É que chegou, parece que era o final do contrato, parece que tinha uma questão de negociação. E se não me engano, ele sai e vai pro Vasco, né? É isso. Vai pro Vasco. E aí o Vasco chega dando tudo o que ele queria. E o Corinthians, na época, parece que a diretoria do Corinthians avisou, falou, ó, se você tá com a proposta, vai, porque a gente não tem certeza se vai conseguir fazer a renovação. Aí que ele foi, mas ele não teve problema, não. E o Vasco monta aquele timaço lá para depois disputar o Mundial, né? Foi. Ele em 97 vira o melhor jogador do país. Isso. Ele foi campeão em cima do Porco, né? Em 97. 0x0 e 0x0. É. E depois a Libertadores no outro ano. É. Mas assim, eu não gostava dele por causa dos estragos que ele fez na época do meu emocional de corintiano, né? Foi a pior fase. Mas assim, pô, o cara chegou, se entregou, jogou pra caramba. Ele era o mesmo cara raçudão que era lá no Porco, ele foi no Corinthians. Sim. Acabou assim, pô, que pena que ele saiu. Que ele fez gol. Ele fez um gol contra o Grêmio, né? Naquela eliminação também. Você tá louco. Lá no Olímpico. Mas e aí, cara? E agora vamos pegar e falar um pouquinho mais falar um tanto de história. E aí? Agora, eu acho que uma pergunta que sempre não pode deixar de existir. Assim, acho que para todos os corintianos eu sempre faço. 2007. Você nega ou assume 2007? Eu assumo. Assumo. Tá aí, né? Tá nos livros de história, tá em tudo quanto é lugar, não tem jeito. Sim. O time, na verdade, assim, ele bateu na trave muito tempo e era uma consequência e um dia ia acontecer. Aconteceu. E aquele ano, esse time enganou pra caramba, porque esse time chegou a liderar. Até a 11ª rodada ali, ele liderou. Aí depois escambou, perdeu uns jogos assim bizarros. Ele conseguiu perder 2 vezes pro Náutico esse time. O Acosta foi o craque do Náutico e eliminou na Copa do Brasil também, que eu lembro. Esse time era uma tiriça e foi eliminado até pelo Náutico na Copa do Brasil. Perdeu, acho que umas 4 vezes pro Náutico naquele ano. Então, vende o William, né? Quando vende o William... A única coisa que o time tinha... Exatamente. O time cai demais depois que vende o William. Desabou, né? Porque... Acho que vendeu o William, o Carpegiani era o técnico. E aí um pouco depois ele saiu. Também. Quem caiu foi o Nelsinho, né? Mas o Carpegiani, acho que era na época que estava com o William, era o Carpegiani, depois que o William saiu, o Carpegiani saiu logo em sequência também. Foi logo depois. Foi porque teve uma sequência ali que perdeu 3 jogos seguidos e, se não me engano, perdeu 3x0 pro Cruzeiro e 5x2 pro Atlético Mineiro. Aí perdeu mais uma e já ligou o sinal de alerta quando aconteceu isso, né? Pô, perder 4 vezes um ano pro Náutico. Perdeu ponto pro América, que era o pior time do campeonato. Empatou e ganhou sofrido. Mano. E aí, caiu pra mim. Caiu contra o Vasco. É o que a gente comentou. Ali caiu. Contra o Vasco. Contra o Grêmio... Empatou. Conseguiu empatar o jogo. E, pô, Clodoaldo, meu... Tinha uns caras ali naquele time que não... Irã. Fábio Braz. Fábio Braz e Fábio Ferreira na zaga. Zelão, Betão. Você tá louco. Mas você sabe que quando eu falo de 2007, é porque, apesar de tudo isso, a gente falou no episódio do China também, tiveram que fazer força pra gente cair. Porque a gente não ia cair. No jogo, o Goiás teve que bater 3 pênaltis contra o Inter para deixar. Você imagina se no nosso jogo tem um pênalti para nós que o juiz manda voltar 2 vezes. Exatamente. Cara, ia ser o caos. Então, tiveram que fazer força. Mas isso, em momento algum, foi usado como desculpa. Por isso, assim, que eu dou muito valor em 2008, porque, apesar disso, ninguém se apegou a esse fato para pegar e falar, não, temos que fazer alguma coisa porque foi injusto. Virar o tapete.
Tem o tapetão, né? Assim, de buscar nada, porque, cara, Caiu. a gente jamais poderia chegar nessa condição, então assumiu. E aí, aproveitando para falar de que olhou para aquele momento e não usou, de repente, o fato dos pênaltis como desculpa, pergunto para você, e hoje? Como que você vê a gente está falando aqui hoje na segunda-feira após estreia do Corinthians no Campeonato Paulista de 2023, onde fomos derrotados pelo poderoso Bragantino. United. E aí, o que você me diz de 23? Olha, a gente está no início, tá? Mas para mim parece que está emendando. Parece que continuou o ano passado o Brasileirão. A gente continua disputando ele ainda com aquele mesmo time cansado, sem padrão tático, perdido. Um ano mais velho? Um ano mais velho, nossa senhora, mais isso ainda. Como se diz, a parte física, o caos, a zaga pesada pra caramba. Eu vi uns contra-ataques ontem do Bragantino, a zaga pesadíssima. E aí... O grande então, Lázaro. Concordo até com você, e assim, eu vi... A gente teve um mês de pré-temporada. Aquela pré-temporada dos sonhos, que ninguém tem. Todo mundo reclamava que precisava ter uma... Um mês de férias e um mês de pré-temporada. De pré-temporada. Fizemos a pré-temporada. Todo mundo começou, esse tá fininho, esse tá legal, esse treinou antes, esse se cuidou. Beleza, um mês de pré-temporada. Um mês treinando. E apresenta isso que apresentou. Beleza, que nem eu comentei até com vocês antes, né? Tudo bem, o time não tá no ritmo de jogo. Tá fora de ritmo, a galera não tá tão... assim, fisicamente preparada, mas organizada teria que estar. Sim, no mínimo. Eu vi o time totalmente desorganizado, perdido, não sabia o que fazia, cada um ali, assim, era a posse de bola enganadora, que também não teve, porque antes a gente tinha um pouco de posse de bola que não resolvia em nada. No jogo eu não vi nem posse de bola, e também quando o Bragantino amassou a gente, nem contra-ataque a gente conseguiu ligar. Sim. Então, ou seja, a gente não tinha nada ali, era um catado que estava ali para mim. Mas então, vocês não acham que o lance do Vitor Pinóquio não deu tirou um pouco o foco de algumas coisas que precisam ser resolvidas e a diretoria não está resolvendo? Concordo. Assim, Concordo. Porque ficou nessa história, mas tirando a questão da sogra, da mentira, tudo isso, cara, é muito claro que o cara olhou e falou assim, isso aqui não vai dar. Não tem condições, né? Não certo? dá pra... Não vai dar. Tirei muito leite de pedra, não tem mais o que fazer. E o que a diretoria fez de lá pra cá? Cara, não fez nada. Trouxe o Romero, o Bidu. O Bidu do Cruzeiro, que o Ronaldo recomendou. Conseguiu o Yuri Alberto e o Maicon, de segurar o Yuri Alberto e o Maicon por mais um tempo. Mas, cara, eu particularmente acho que tá cometendo um erro com o menino. Certo? Tá. Vai queimar o menino, da mesma maneira que queimou o Silvinho, certo? Sim. Porque eu não sou um defensor, certo? Eu não vou pegar e entrar em uma briga por causa do Silvinho. Mas acho que o Silvinho, taticamente, foi no mesmo patamar que o Vitor Pereira. A diferença é que o Vitor Pereira cobrava os caras. Sim. E o Silvinho era... Aí o que a gente fez? Então, quer dizer, aquilo que o Vitor Pereira teve, a gente perdeu agora trazendo um cara que é amigo do elenco. Exato. Certo? Exatamente. Aí a gente, no primeiro jogo, você já vê que você fala, não sei se isso vai dar certo, não. Como um cara desse vai cobrar o Roger Guedes? Eu já me perguntei várias vezes se ele vai falar assim, Guedes, volta. E o Fagner? Cobrar o Fagner. Como vai cobrar? Sabe? Então, eu não sei, eu estou um pouco receoso em relação o Paulista acho que serve para isso, né? O Paulista é triturador de técnico, né? Eu particularmente, mas acho que a gente tem um problema porque eu sou fã do futebol do Renato Augusto, da postura do Renato Augusto, mas é muito complicado você ter um cara que é um dos maiores salários do elenco e que você sabe que você não vai contar com ele em metade dos jogos. Verdade. Certo? Que você vai ter um jogo contra o Flamengo que você vai ter que deixar o cara 2 jogos antes sem jogar para poder jogar contra o Flamengo. Aí, de repente, o cara joga, faz uma boa apresentação, você ganha 3 pontos, mas você perdeu 6 isso. nos jogos anteriores. E você não conta com ele para frente de novo. Certo? E aí você vai ter que
né? Então, essas questões a diretoria tinha que ter resolvido nesse período, e a diretoria não resolveu. É a nossa referência técnica, né? E é o que nem eu falei pra você, a gente tá apoiado num cara como referência técnica que joga um jogo e fica 2 fora. Exato. E por condição física. Sim. Então, assim, E às vezes nem esse jogo que ele joga, ele vai jogar 90 minutos. Sim. Ele pode sair antes, ele pode sentir. Ele cai às vezes de produção na segunda parte do segundo tempo, até 10, 15 minutos, ele é um. Aí você começa a ver que ele começa... Aí é só visão de jogo, porque fisicamente... E você vê que na primeira passagem dele, ele já veio com um problema físico da Alemanha. O Corinthians deixou ele tinindo. Ele jogou 2015 pra caramba, né? Aquele timaço de 2015, saudades daquele time, né? 6-1 contra o São Paulo que apareceu. E aí ele vai pra China. Eu acho que lá ele tem uma defasagem técnica e física. Porque lá ele não é exigido igual ele é exigido no Brasil ou na Europa, né? Então na China ele ficou lá ganhando dinheiro, enriqueceu, voltou. E aí agora sim, tirar essa defasagem num cara de 35 anos eu acho que é difícil. E não tem substituto pra ele no elenco, Não tem. né? Não tem. A gente acabou o jogo com o Rony Cantígio. Tem o Luan. Pelo amor de Deus, Cantillo. E eu arrisco dizer, se a gente não tivesse negociado Ramiro, Vital, esses caras tinham jogado no domingo. Pelo amor de Deus. Certeza absoluta. Lógico que A teria. gente teria terminado o jogo com Ramiro, Vital, Rony, Cantígio. Lógico. Ué, terminou com quem? Com Wesley? Quem mais que ele fez a substituição? Só os dois. O Rony. Só os dois ele trocou. O Rony entrou. Porque ele trocou. O Rony e o Wesley. Porque ele trocou o Fausto por causa de problema físico, né? Porque o Fausto machucou. Mas mudança tática, ele fez as duas grandes mexidas, o Wesley e o Rony. Não, e outra coisa impressionante, né? O ataque antes era Guedes e do outro lado o Júnior. O Júnior Moraes. O Júnior cansado, né? Mais um Júnior pra você, Dutra viu, Gabriel? Moraes. Mais um na sua conta. Coitado. Pô, coitado, esse cara, eu não tenho nada contra ele, mas. Não, mas ali, se tivesse o Benzema ali, ele ia morrer de fome. Pode ser, é verdade. Cara. O Teve, Lewandowski. era 30 minutos do primeiro tempo lá, que a gente não tinha chutado uma bola no gol. Bambu Ele também. foi buscar 2, 3 bolas no meio de campo. Bambu também. Bambu. Mas esse a gente já O Jonathan Cafu. conseguiu. O Jonathan Cafu não dá também. Então, assim. E a base é aquilo lá que a gente viu na Copinha. Aqueles que foram buscar para tirar do time do Danilo lá para colocar para banco e aquilo que a gente tem da base ali. Então, assim, tá complicado. Nem a base. Eu arrisco dizer que os únicos da base que vingaram ultimamente é Malcom, Arana. Verdade. Então, assim, que deram resultado mesmo, né? Mas, cara, Pedrinho, que falavam tanto. Alegria é minha. O Dentinho, que Dentinho, voltou, no Corinthians nem quis ele. Nem quis. Mas olha só, assim, eu fico muito preocupado com a postura da diretoria do Corinthians, porque é o seguinte, a gente já se apoiou nesses caras um pouco mais velhos, que tem talento, não estou dizendo que os caras são ruins, não é nada disso que eu estou falando. Os caras contribuíram pra caramba dentro das possibilidades deles, mas a gente não está falando que a gente está assim, De Bruyne, Salah, certo? E Lewandowski. Então, quer dizer, você está pagando uma grana muito alta Exatamente. por 3 caras que são acima da média e que estão todo o jogo ali te garantindo alguma coisa. Então, quer dizer, acho que o Renato Augusto ele tem todo o direito, o salário dele talvez seja justo. Não é? Conquistou isso. A única coisa que é o seguinte, o clube não tem condições de pegar e pagar tanto para ter o cara tão poucas vezes. Exatamente, eu concordo. Certo. O custo-benefício não bate. Então, aí o que vai acontecer? E o cara, o Lázaro, a gente já viu isso um pouco com o Silvinho. Vai ficar espremido, os caras vão tentar ajudar, vão tentar entrar sem condições de render 100%. Vai comprometer. Aí vai ficar o cara queimado, eles queimados. Quer dizer, vai ser aquela coisa, aí até, sei lá, buscar o leão da vida para pegar e botar os caras para... Certo? Porque vai dar treino 6 da manhã. Aí, pô, aí não dá, né? Quer dizer, pô, a diretoria teve tempo para pensar, cara. Sim. O momento de fazer uma preparação física, uma pré-temporada de verdade já passou. E aí é o que você falou. Os caras vão tentar jogar pelo técnico e vão se estourar e vão comprometer o resto do ano. Então a gente tá em janeiro preocupado com o resto do ano já. Porque vai abrir o bico. Vai. Mas aí, e vocês viram alguém nessa rodada, alguém que também tenha
Porque é interessante jogador de futebol, né? Assim, esse meio do futebol, né, cara? Porque os caras tinham 15 dias de férias, tinham que jogar e falavam que os times do interior conseguiam fazer frente porque os times do interior estavam treinando há 30 dias e eles estavam 30, 40 dias e eles estavam treinando há 15. Agora todo mundo teve 30 dias. Aí o Palmeiras empatou, o São Paulo empatou, o Santos ganhou no último minuto, certo? Todas essas coisas. Vocês viram alguém que dá para pegar e falar assim, porra, cara, vai ser enroscado? É lógico que Corinthians é sempre Corinthians, né? Sim. Mas que pegou e falou, porra, os caras foram... Assim, eu acho, o Corinthians foi o único que teve um adversário Série A. É. Porque o Red Bull é Série A. Sim. Então a gente e eles nadaram de braçada com relação à questão física e até tática ali. Então o Corinthians meio que morreu ali. Eu vi o jogo do time lá das Perdizes. E assim, beleza, empataram, mas quase ganharam. E amassaram os caras. Tiveram chance de gol, fizeram dois, teve volume de jogo, teve ataque, beleza, o time deles é entrosado. É melhor que o nosso taticamente ali, porque já estava pronto. Né? Então, assim, o Abel não teve que meio que fazer nada de extraordinário, botou para jogar ali. Teve o volume de jogo, mas não conseguiu ganhar. Então, acho que o Palmeiras é o que melhor se saiu dos três ali. Apesar do Santos ter ganhou na Bacia das Almas, mas eu acho que, pelos jogos que eu vi ali, o Palmeiras foi o melhor que conseguiu propor o jogo, mas não ganhou por detalhe ali, por milímetros do gol do Dudu que foi impedido lá. Exatamente, eu concordo. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas o São Paulo, eu não vi o jogo do São Paulo, do time da Vila Sônia, mas acho que... Vaiou, viu? Vaiou. Mas mesmo assim, eles conseguiram ter mais atitude, eles conseguiram criar alguma coisa que a gente não criou, sabe? Então, quer dizer, vamos relevar que o Bragantino é melhor do que o Ituano e do que o São Bento de Sorocaba, certo? Mas assim, você viu alguma coisa nesses times e no time do Corinthians não deu para ver nada, cara. Exatamente. O que deu para ver foi o Cássio de novo, certo? Resolvendo a parada para não deixar a coisa feia. Salvou. Não, quando ele joga bem, ele joga bem. Não vou falar que não, mas teve uma época que tava, cara, vamos ser sinceros. Ele merecia banco, hein? Teve, na época do Valtão, certo? Banco. O Valtão entrava, você ficava mais tranquilo. É que o Valtão, ele também deu azar. O Valtão entrava e se machucava também. Ele era zica. Aí, caramba, né? Aí o Valtão não engrenou. Certo, mas não vou falar que não vou deixar de reconhecer os méritos do Cássio, mas certo, ano passado, esse ano, mas já teve momento dele, pelo amor de Deus. Sim. O Ivan Ponte Preta merecia. Já mereceu também. Não, o Ivan chegou com o Cássio já. Chegou ano passado, o Ivan. Chegou. Não. Merecia uma oportunidade, viu? Uma continuidade aqui, ele foi embora rápido. Né? Entendi. Você tá querendo fazer o Fábio Costa 2. É isso. Mas o Ivan jogou bem na Ponte Preta, hein? Jogou. É bom goleiro também. Ele foi, se não me engano, ele foi campeão olímpico, né? Foi. Ele jogou ele era o reserva da seleção olímpica. Do Everton. Não, mas ele é bom também, assim. bom. É que, assim, É que o Cássio... o Cássio e o Cássio levando a sério, certo? Como ele tem levado a sério, aí é outro patamar, é goleiro que ganha jogo. Sim, certo? com certeza. Então não... É que o Cássio, o problema é o seguinte, o Cássio teve um momento que ele virou muita vidraça. Chegava toda hora nele a bola, uma hora entra, né, meu? Mas tinha umas que ele estava dando umas entregadinhas lá. Sim, ele É tomou que umas quando penosas o Ivan aí. chegou, naquela época que, uma temporada antes que o Cássio estava tomando uns gols ali, que, meu Deus do céu, né? Aí chegou a sombra. Aí o Cássio, opa. Tem que jogar. Aí tem que jogar. Aí ele começou a jogar. E começou a pegar tudo, né? Começou goleiro de time grande, né? Pra caramba. E a Copinha nos deixou uma péssima impressão, né? Que de fato dali não vai sair nada, né? Talvez vai o centroavante, o Lukaku Alvinegro ali. Isso aí, Lucas. Não, então, a Copinha, a gente pensa o seguinte, eu gosto de falar, pô, é legal ser campeão, mas tem que revelar jogador. E não tem nem revelado nem sido campeão, tá complicado, hein? Tá difícil. Agora o que me assusta, cara, é ver os caras falando assim, essa é uma promessa do Corinthians, o Corinthians cuida desse... Cara, você vê um moleque em campo, ele tá preocupado com a arquibancada, certo? Se na arquibancada estão vendo ele, certo? Se o gel tá legal, em dar boa noite na entrevista, não posso chegar e dar entrevista sem dar boa noite. Cara, você vê o moleque no jogo, você não vê nada demais.
É a geração nova, né, meu? Essa base do Corinthians, cara, é um mistério, viu? Pelo amor de Deus. Tem muito empresário aí na jogada, né? Muito. Tem muito empresário. Os caras vão se defender, né? Vão falar que Robert Renan foi negociado agora, João Vitor, Duqueiroz, quem mais que vão falar aí recente? Mantua, eles vão colocar tudo isso. Mas quando você vê uns caras jogando, que você fala assim, meu, como que esse cara tá na base do Corinthians, né? cara? Pois é. E aí você olha a base de outros times rivais, você fala, pô, tem pelo menos em 3, 4 times rival, tem cara melhor. Essa base do Corinthians tem muita... Cara, pra gente fechar nosso papo aqui, mais um papo descontraído, nossa edição de número 3. Número 3. Vamos falar agora sair um pouco, já falamos do Paulista, falamos dos nossos rivais. Não falamos do Santos, porque só pra sacanear o Gabriel mesmo. De quem? Do Santos. Foi pra sacanear, Santos, porque ele não verdade, sacaneia, a gente Santos. devolve. O Santos. Fala do Santos. Ó, pra não falar, falei do Santos, hein? Se o Cássio parasse, a gente ia pegar o goleiro do 6, que a única coisa que vocês têm é goleiro. Que isso. É o Vanderlei? Tomou um piruzaço. Não, o Não, João Paulo. João Paulo. O João é bom também, viu? O John é bom também. Mas o João Paulo eu acho que é um puta de um goleiro, cara. A gente tá servido. O goleiro da base também, ele é um bom goleiro. O Azul é um bem competente pra treinar goleiro, cara. O Azul é um ótimo. Ele bate na bola melhor que atacante, mano. Porque ele é ambidestro, né? Você vê os treinamentos dele, o cara... Manda bem. Mas, então, quer dizer, falando dos nossos rivais, falamos um pouco do Corinthians, desse começo de campeonato que a gente está muito preocupado com aquilo que a gente viu no primeiro jogo. Mas eu confio, é campeão. Eu não tenho dúvida que vai ser campeão. Pra mim, Também. Percalços é campeão. Daquele jeito de sempre, sofrendo. É isso aí. E aí, só pra gente dar uma passadinha para fechar assim, porque teve acho que um evento, um jogo importante, né, no final de semana, que foi a decisão da Supercopa entre Barcelona e Real Madrid, e uma sapatada do Barcelona no Real Madrid. Primeiro Certo? jogo, né? Tem dois? Ou foi. Já era. Jogo único. Infelizmente. Jogo único. Porque o Xavi, acho que no primeiro turno, já meteu 4-0 no Bernabéu. Foi 4-0. Agora meteu 3-1 na decisão da Supercopa. Mas isso é estratégia. Certo? Não, só que eu ia falar que será que isso é um prenúncio de que vai ter um brasileiro batendo de frente com o europeu no Mundial? Jamais. Será que dá pra encarar, não? Só uma curiosidade pra vocês. O Flamengo ele ficou entre o top 20 do mundo como arrecadação de renda. Certo. Ele ficou em 17º, se não me engano, em relação a rendas gerais, né? Então, eles estão preparados, mano. Não dá pra mentir. Dos times do Brasil, o Flamengo melhor tá estruturado economicamente em relação a isso. Isso sem dúvida. E não tenho dúvida que é o time nos últimos anos que chega em melhores condições de jogar o Mundial. Sim. Mas é que até um tempo atrás, por melhor que o time da América do Sul estivesse, ainda não dava para bater de frente. Será que chegou agora? Porque o Flamengo está num momento muito bom e o Real Madrid não está nesse momento? Olha, eu torço que não, mas se você for ver os momentos, dá uma equiparada, né? O Real Madrid no momento ruim. O Flamengo estreou agora no Carioca também com a Portuguesa e ganhou. O time Passeia, reserva. né? Não é parâmetro, né? Pra pegar agora. A gente não tem um parâmetro, né? Mas assim, se eu for ver por momento que um terminou e o que tá atual, o Real Madrid vem de derrota no Espanhol pro Barcelona agora, a sapatada no final da Supercopa, que foi na Arábia, né? Foi na Arábia, jogo único. Já passou nos pênaltis do Valência. com Valência, sofrendo. O Valência tá mal colocado lá no Espanhol, né? Então, E aí, China? Vai dar Real. Flamengo? Vai dar Real, não? Vai dar, não, eu também vou Vai dar torcer, Real. eu sou real. A receita foi 1,20 bilhões de reais. Então, De Do Flamengo. pro Flamengo, 1,200 milhões de reais. Mas aí tem também. não, mas é a receita total, né? Do clube, né? Só público, né? receita. Tá. Receita total. Isso mesmo, ele arrecadou 1,2 bi. Mas aí tem os gastos também, folha. Sim, mas esse foi arrecadação. Não, né? tudo bem, mas aí esse poderio financeiro. Na frente do Milan e do Everton. Olha só, aí que está a questão. Agora você vê, a arrecadação do Corinthians, se não me engano, se não bateu, chegou perto dos 800. O problema é o estádio, né? Dos 800. Então,
Aí que A fica do de Corinthians novo... foi 700 e alguma coisa que eu vi numa reportagem também. Então, quase 800 milhões. Aí entra que 600 dessa dívida, o name rights paga boa parte, sobram 200 milhões que tem que ser pago em não sei quantos anos, mas tem um juros pesado que passa a ser cobrado a partir de agora. Exato. E que isso vai fazer. Então, quer dizer, o problema não é só a dívida do estádio, né? Tem um legado de dívidas aí que precisa ser resolvido. E é isso que eu falo. Quer dizer, a gente está chegando no campeonato, começando a temporada, certo? Com todo esse problema para resolver. Porque, cara, porque tá pagando alto para jogadores que não vão jogar. Exatamente. Certo? E não vão jogar não é porque eles não querem, não é isso que eu estou querendo dizer assim. Eles querem, mas eles não têm condições de jogar todos os jogos. A gente sabe que a temporada vai exigir e que os caras não vão estar e tá custando caro. E não resolve esse problema. Porque, cara, sério mesmo, o Flamengo está faturando 1,2 bi, por quê? Porque está ganhando. Sim. Se o Corinthians estiver ganhando, no mercado como São Paulo, o Corinthians vai faturar o mesmo 1,2, 1,3 Até mais. do Flamengo. Patrocínios vão melhorar, a Sim, visibilidade vai aumentar. Tudo vai melhorar. Agora é aquela coisa, mas precisa pegar e resolver botar a casa em ordem. Esse tipo de cara, se tiver, tem que estar, acho que num custo que seja condizente com aquilo que ele vai entregar, com aquilo que ele vai poder fazer, e não do jeito que está hoje, que está pagando e os caras não têm condições de jogar todos os jogos. O mercado está muito inflacionado também. E o Flamengo, eles contratam a toda hora. Então já assinaram um pré-contrato com o goleiro do Boca para depois. E ele já tem 2. E 2 goleiros, beleza, um é bom, o outro o moleque lá é mediano, né? Beleza. Salva, às vezes entrega também. Mas já assinou um pré-contrato com o cara do Boca lá, pro gol. O Rossi. O Rossi. Mas E o banco dos caras, é top. Eu diria que se tivesse um time B, ele seria... mas até o 5º lugar do brasileiro estaria ali. Porque é Vidal, Cebolinha, Marinho. Sim. Muitos daqueles ali é titular em qualquer time aqui. Então, e são reserva lá. mas, tem um monte de zagueiro, de opção de zaga. Mas tem que ter competência para trazer os caras que vão conseguir jogar e sustentar isso. E esses caras, de fato, serem aqueles caras que acrescentam no momento em que eles podem. Porque, por exemplo, que nem o Gabriel, que trabalha aqui no Estúdio Voz, um dos melhores estúdios que tem para gravação de podcast, esse cara ganha que nem o Renato Augusto. Exatamente. Só que ele entrega. só que ele chega e fala assim, vamos poupar o Gabriel pro próximo podcast. Não tem? Certo? Não vem trabalhar segunda e terça, porque tem um podcast na quarta e o da quarta é o importante. Você não vem na segunda e na terça. Alô, Gustavo! Cara, não dá o porra, o cara vai falar assim, você ganha que nem o Renato Augusto, cara. O custo-benefício não tem custo-benefício nessa operação Renato Augusto, não tem. Não tem. E aí tem o Júnior Moraes que custa caro também. Então. O Maicon deve estar custando muito caro também. Esse eu até acredito que agora vai jogar. Porque ele veio direto de lá da guerra, né? Tipo, não tava jogando e justificou esse monte de lesão, mas... Machucou muito. Se ele fez uma boa pré-temporada, ele vai engatar agora, ele vai jogar direto. É um pouquinho boto fé. O Corinthians se livrou de muito jogador. A gente aliviou bastante a folha com aqueles caras totalmente questionáveis que ganhavam 400 pau por mês. Jonas Cafu, Davó que ganhava 200. Esses caras aí, todos aí que a gente já acabou se livrando, beleza. Poupou a folha para trazer esses caras aí que a gente falou que é caro, mas não está entregando. Sim. Mas a gente viu que são 11 ali. E 11 às vezes não entregam também. Mas o elenco não tem. Então. Então não tem. E para um campeonato brasileiro que vai vir aí, a gente não tem elenco para estar rodando todo esse tempo de não sei quantas rodadas lá, sem poder. Só contando com os 11 ali para poder decidir. Não dá. Assim, nem as Copas, que são jogos de mata-mata, dá para confiar em 11 caras só. Sim. Você tem que ter elenco, não dá. Mas eu ainda acho que não vai dar, não. Não, é Real Madrid. Não, falando sério, você acha que não dá? Falando sério. Real eu acho que Madrid. não dá. Real Madrid. Eu acho que o Real. Na hora a camisa do Real Madrid vai pesar, eu acho que pesa. E eu não gosto do Real Madrid. Então tá bom. Gente, fechando mais esse terceiro episódio aqui do Corneteiros, da Resenha dos Corneteiros. André, queria muito te agradecer por você ter vindo hoje um dia complexo na cidade de São Paulo. Sim. Teve chuva, o trânsito parou, semáforo não funciona, falta de energia num monte de lugar e mesmo assim você veio, compareceu, foi um prazer. Deu essa força aqui pra gente bater esse papo sobre Corinthians, sobre futebol. E nas próximas edições a gente vai estar convidando aí torcedores também de outro time para
conversar um pouco e dividir um pouco toda essa paixão que a gente tem dentro do nosso clube, cada um com a sua característica, cada um com as suas vontades e entregas aos times. Eu acho que é sempre bom dividir. Nesse espaço tem como objetivo exatamente isso. Legal. Quer dizer, bater um papo de futebol descompromissado, numa boa, trocar umas ideias e depois deixar isso daí para a eternidade, para que as pessoas que queiram, de repente, pegar e ficar ouvindo alguma coisa, de repente, quem sabe tá ouvindo a gente. Exatamente. Aí falando um pouquinho da nossa paixão. Foi um prazer. Valeu, André. Falar de Corinthians é sempre legal, bacana, eu amo isso tudo. A gente não tá no momento, a gente tá no momento de dúvida agora, né? Mas vamos ver. Mas é bom, vai melhorar e você vai ver. A gente vai ter um ano bom, vocês vão ver. Lázaro, fica esperto, hein? E se não tiver, corneta, né? Corneta. É a resenha dos cornetas. Corneta. Então... Eu tenho medo daquela frase. De Lázaro a Lazarento no primeiro clássico. Estou com medo. Estou com medo. Valeu, Andrezinho. Obrigado. É nóis, valeu. Ô, top. Galerinha, valeu. Um prazer. Assina, se inscreve no canal, deixa seu joinha aí, ó. Isso aí. Vamos cornetar bastante esse time hoje. Top. Valeu, gente. Boa Até noite. a próxima. Valeu. Valeu.